Salve Nação Santista, eu sou o Everton. Eu sou a Débora. E nós somos o Casal Santista. Estamos aqui hoje, como a gente havia dito no vídeo anterior. Jogo em São Paulo, vídeo um pouco mais tarde do que costumeiro. Jogo que acabou ali por volta das 13 horas da tarde, 13h15, com a vitória do Santão. Santos 2, São Bernardo 1. E aqui teremos tudo sobre essa vitória do Peixão, todas as análises, na minha visão, na visão da Débora. Hoje, não esqueça, curta, a Débora vai deixar aqui os nossos redes sociais, curta o vídeo, deixe o seu like, compartilhe com um amigo, porque é importante fortalecer o canal para que possamos continuar aí nessa saga de 2024 em todos os jogos do Peixão como mandante. É isso. A gente foi lá no Morumbi hoje, tava bastante sol, como podem ver, né? Ia perguntar isso agora, tava sol lá onde você foi? Pouquinho sol. A gente acabou ficando, viu, minha família que é de lá, a família do Everton, e por isso o vídeo mais tarde. Mas vamos a escalação, né? Começar pela escalação. João Paulo. Classificação. Nosso conceito é ótimo, bom, regular e péssimo. Então, vamos pro João Paulo. Só uma pergunta. Hoje você quer fazer o vídeo de trás pra frente? Porque eu não dei a explanada inicial do vídeo. Não pode dar. No ao vivo é assim mesmo, pessoal. Bom, então vamos lá. Hoje o Santos jogou um jogo às 11 horas da manhã, um jogo que é muito ruim, um horário muito ruim de se jogar. Quem já praticou qualquer tipo de esporte sabe que é ruim praticar um esporte 11 da manhã, com um sol pegado, um sol que tava, vocês podem ver pela Débora, um sol para cada um, do horário das 11 horas, aí vai dando meio-dia, só vai ficando ainda mais forte, mais pesado. Por isso que o time acaba sentindo, não só o time do Santos, o São Bernardo também sentiu bastante, o ambiente é para os dois. Mas aqui, como falamos do Santos, eu vou analisar tecnicamente ali o que eu consegui enxergar do time do Santos. Mas às 11 horas da manhã é um jogo diferenciado, onde o jogador precisa ter um preparo diferente e não é o rotineiro, então o corpo sente bastante, o organismo sente bastante. Os atletas precisam ali de comer um carboidrato, vamos assim dizer, antes das 9 da manhã. Então você já começa o dia pesado, tem que acordar mais cedo, é uma logística muito ruim. Eles foram hoje também para São Paulo, né? Também teve a viagem. É muito desgastante o jogo das 11 da manhã, mas faz parte, ossos do ofício, assim como na minha e na sua profissão aí, tem alguns pontos e quesitos que acaba deixando um pouco mais complicado. Falando do jogo, campo bola, o Santos entrou em campo na sua tradicional formação hoje, no 4-3-3, variando o Otero com o Guilherme hoje. Geralmente o Otero cai para o lado direito, hoje ele ficou um pouco mais para o meio, trocando com o Guilherme, a princípio no início do primeiro tempo. O Santos que demorou para entrar na partida, o São Bernardo começou tomando mais as iniciativas do jogo. O São Bernardo é um time muito bem treinado pelo Márcio Zanardi, acho que ele deve estar no São Bernardo há uns 2 anos já, ou 3, que é um técnico que, para quem não sabe, ele era auxiliar do Sampaoli aqui no Santos, em 2019. Na realidade ele era da base, né, do Santos, em 2019, e ele treinava com o Sampaoli, o time da base, e ele aprendeu muito com o Sampaoli, e os times dele é muito bem treinado. Ele já treinou a base do Corinthians, e agora ele treina o São Bernardo. É um time muito bem treinado, que gosta de ter a bola, não se desespera com o resultado, né? Então não é aquele tipo de time que toma gol, vai pra cima que nem louco, ou se faz um gol, recua e fecha a casinha. Não, o São Bernardo vai pra cima,
É um time muito bem organizado, não é um time bobo, não é um time, não é à toa que é o vice-líder do grupo deles. Agora com a derrota de hoje e o empate do São Paulo há pouco tempo lá em Campinas fez eles caírem para terceiro, mas a campanha é muito boa do São Bernardo, de novo, ano passado também era. E fez frente ao Santos, um time que, que ainda está em fase de formação. Hoje pudemos ver um time em campo bem cansado pelo horário, o time que não tem muitas peças ainda de reposição para mexer, o time, exemplo, né? A gente tem o Juliano, que está contundido desde a terceira, quarta rodada lá contra o Palmeiras, não voltou mais. Acredito que o Santos tá tendo um cuidado para essa sua volta, para que ele possa voltar nas fases finais aí do Paulista. Não tem necessidade mesmo de colocá-lo. Porém, não tem um reserva, o seu principal o imediato dele era o Casares, que machucou no jogo contra o Corinthians, já vai para o final do campeonato. A contusão dele foi no início do campeonato, né? O jogo contra o Corinthians foi mais ou menos na quinta, sexta rodada. E aí o Santos não tem uma peça de reposição para peça de reposição. Não, nenhuma crítica nem nada, o Santos também estava com o transfer ban, ou seja, em poucos minutos a gente já vê vários problemas que o time precisa ir se ajustando para um campeonato brasileiro, que é um campeonato mais longo, um campeonato mais disputado, um campeonato mais físico, né, o Brasileirão da Série B. E precisa se mexer, precisa reforçar. Muitos se falam de um ponta e mais um 9. Eu acredito que o jogador de referência não seja o problema. Eu talvez iria atrás de mais 2 pontas e mais um meio-campista, né, para dar um desafogo para o próprio Juliano e para o Casares. Então é isso. Primeiro tempo o Santos foi bem abaixo, apesar do gol, né? O sol acaba atrapalhando muito. O lance do gol aconteceu numa jogada que já está ficando costumeira no Santos. A abertura de bola no Aderlan. O Aderlan achou o Pedrinho. O Pedrinho vai à linha de fundo, né? Que isso é um trauma que todo santista tem. Nenhum jogador ia até a linha de fundo. E dá o cruzamento para trás para o Morelos, que se mexe muito bem, apesar da torcida pegar no pé dele, achar que ele está acima do peso ou porque ele é forte, sei lá. Mas o Morelos ele se posiciona muito bem dentro de campo, né? Até durante o primeiro tempo, enquanto ele esteve em campo, até comentei com a Débora lá do estádio, falei que o Morelos ele sabia se posicionar muito bem dentro de campo, ele não era um jogador burro. Eu acho que falta para ele mesmo o ritmo de jogo. É isso que o cara ele tá fazendo, tá certinho. Aproveitando, o Santos já está classificado. Faz tempo que estamos classificados. Deixa ele, dá ritmo para ele. Tem um reserva bom, que é o Furk. Tem o Bigode também, que é uma terceira opção ali. Dá para usar o Bigode em várias posições lá na frente. Mas o Morelos precisa desse ritmo. E o cara ele tá fazendo certo. Deixa o cara jogar. Vai jogar aí seus 60 minutos. Vai jogar seus 70, 65, ok. Dá ritmo para ele. E as bolas que chegou para ele. Hoje, por exemplo, chegaram 2 de frente pro gol. Uma ele errou, outra ele acertou. A média 5. Então, não é uma média ruim, né? Se você for comparar com outros jogadores, com outras posições e com outros camisas 9 que já tivemos e até mesmo dentro do elenco, o Morelos é uma boa opção. O segundo gol, já uma jogada bem trabalhada do Wesley na ponta direita de ataque do Santos, já no segundo tempo, no finzinho, onde ele achou um cruzamento para o Furk. O Furk ajeitou a bola de cabeça para o Bigode, mais uma jogada trabalhada. É uma coisa que me chama muita atenção no Santos 2024. Não desiste das jogadas e não fazem qualquer coisa com a bola. Não se livra do problema. A bola não é um problema. Apesar do cara ele não gostar muito de ter a bola, de ser um pouco mais reativo, mas quando o Santos tem a bola, o Santos sabe o que vai fazer com ela, sabe aonde quer chegar e aonde pode chegar. Então Wesley Patati dominou uma bola na entrada da área, achou o cruzamento para o Furk,
O Furk escorou de cabeça pro outro lado, pro segundo pau. E o Bigode estava lá sozinho para cumprimentar o goleiro, dar uma boa tarde para ele e fazer o segundo gol e explodir o Morumbis em branco e preto. Um adendo, uma festa linda para que a torcida do Santos fez hoje, digna do time que é, da camisa que tem. 50 mil pessoas e não teve mais porque São Paulo não deixou. Que se tivesse liberado a carga total de ingresso, ia bater os 60 mil pessoas fáceis ali hoje. E é isso, quero dar os parabéns hoje pro time. Foi um time bem aguerrido, um time que lutou até o final. Apesar de ter oscilado bastante dentro do jogo, né? Momentos teve muito abaixo, momentos conseguiu equilibrar com o São Bernardo. Mas, no fim de tudo, quem precisava do resultado, quem tinha que correr, era o São Bernardo. O Santos já está classificado. Talvez esteja se poupando fisicamente aí para umas quartas de finais, que é realmente o que importa para nós agora, nesse momento. É sim somar pontos, é importante ganhar, é importante chegar grandão na próxima fase, sim. Mas também é importante chegar inteiro, é importante chegar com todo mundo à disposição, é importante chegar com todo mundo bem fisicamente. E só para comentar sobre o gol do São Bernardo que apesar de ter ficado muito tempo com a bola no pé, as estatísticas não mentem. O São Bernardo ficou 54% da bola com a bola no pé, mas produz muito pouco. E isso é uma das dádivas aí do Carille, é uma estratégia dele, deixa com a bola, porém acaba que os times ficam com a bola, mas não tem objetividade, né? O Carille consegue abafar bem isso é muito bom. É uma estratégia e o que vale hoje para nós é os 3 pontos. Com isso, São Bernardo arriscou pouco, porém aqui arriscou. O meio-campista do São Bernardo, não me lembro o nome dele agora, mas acertou um belo chute, a bola bateu na trave e acertou as costas do nosso querido João Paulo. Que fazem, JP? Chama gol, hein? Precisa rever isso aí. Brincadeira, uma infelicidade total. O meio-campista dele chutou, a bola bateu na trave e na volta bateu nas costas do João Paulo, que estava caindo ainda no lance. Não teve muito o que ele fazer não, mas não prejudicou o resultado final do jogo. E é isso, já falei muito. 12 minutos de vídeo até aqui. Não esqueça, curta o vídeo, comente, compartilhe. É muito importante para nós dois e você. Então vamos pro conceito do jogo agora, na hora certa, né? Vamos começar com o João Paulo. João Paulo foi bom. Bom, só? Foi bom, não vou dar regular e nem nada pra ele por causa do gol, porque ele não teve culpa. Foram mais umas 2 bolas no gol, uma ele espalmou, a outra só com um golpe de vista tirou. Ele não tá sendo exigido, né? Não, tá sendo diferente do ano passado. Ano passado tinha jogos que você fala, nossa, dessa vez se não fosse o João Paulo, o Santos teria tomado 3-4-0. Então, bom. Aí eu queria fazer um comentário aqui antes da gente seguir com o conceito. Era pra ser uns 4 hoje, no mínimo, né? Teve 2 bolas aí bem certeiras no gol. Eles erraram uma em cada tempo, né? Que foi uma em cada gol. E até falei pro Everton na hora, eu tenho medo deles errarem esse gol, porque foi assim que a gente perdeu o título da Copa do Brasil de 2015, né? Sim. Então, enfim, mas foi só um comentário aí que o Santos poderia ter feito mais. Não fez mais porque acredito que o time estava cansado por causa do tempo, muito sol na cabeça. Enfim, se a gente que estava assistindo ali parado, nós especificamente estava na sombra, a gente cansou, imagina eles correndo os 90 minutos lá em campo, né? Mas enfim, era isso. Vamos seguir com a escalação. Aderlan, bom. Gil. O Gil foi bem, bom. Joaquim. Bom. Felipe Jonathan. Bom. Pituca. Ótimo. João Schmidt. Ótimo. Guilherme.
Bom. Bom e com careta. Bom com careta porque um adendo. O Guilherme precisa se decidir as jogadas com mais esmero, com mais carinho, né? Porque senão ele tá virando um triatleta, né? Ele corre, pedala e nada. E aí não tá sendo eficaz a presença dele em campo. Ele consegue se posicionar muito bem. Às vezes Pituca, às vezes Schmidt, às vezes Otero. Alguém sempre acha uma bola boa para ele, mas ele sempre toma as decisões muito erradas. Na hora cruza na hora que era para chutar, chuta na hora que era para cruzar, toca para a esquerda quando era para tocar para a direita e assim por diante. Ele precisa tomar umas decisões mais assertivas, ter mais tranquilidade para decidir as jogadas, né? Mas, apesar de tudo, o Santão ganhou. Ele é um jogador muito bom e muito importante taticamente, porque ele fecha muito bem o lado esquerdo, faz o que o Carille ama, que é a recomposição dos alas, dos pontas, né? Então, os dois pontas fecham junto com os dois laterais, ajudando o sistema defensivo, e os dois pontas correm ajudando o sistema ofensivo. Então, o Guilherme é bom. Pedrinho. Pedrinho é outro triatleta, pedala, corre nada. O Pedrinho também é outro que precisa ter mais calma para tomar as decisões. Ele não é um jogador ruim, mas ele está ainda muito nervoso. Talvez ele precisasse fazer um gol para dar uma acalmada, para dar uma respirada. Hoje ele achou um cruzamento maravilhoso para o Morelos. Ele já tinha tentado mais 2 vezes o que ele conseguiu fazer. Então, pro Pedrinho eu vou dar regular. Morelos fez o gol, ótimo. Otero É muito bom jogador. Tô gostando muito de ver o Otero no meio campo do Santos. Ele é um dos jogadores que mostra que que ele tem vontade de estar onde ele está, né? Os outros mostra, óbvio, todos ali que estão aqui hoje está no Santos porque quer, porque tem vontade de ajudar o time, porque se sentiu em paz e se sentiu à vontade para vir. Mas o Otero mostra assim que ele quer mesmo jogar, que ele quer fazer um gol, que ele quer buscar sempre uma jogada de perigo. Então vou dar ótimo pro Otero. Hoje o nosso técnico usou 4 substituições, né? São 5 no total. São 5. Então ele não precisou usar todos. Aos 18 minutos do segundo tempo tivemos 2 substituições. A primeira saiu o Morelos e entrou o Furk. Furk participou do gol, foi bem participativo, bom. Saiu o Pedrinho e entrou o Wesley, né? Mais conhecido como Patati. O Wesley também foi bastante participativo, ele foi bastante acionado no segundo tempo, puxou muitos contra-ataques e teve até chances de fazer gol, por isso eu vou dar bom pro Wesley. Eu queria fazer um parênteses, o Everton que mudou o nome dele também no jogo, aquela confusão que a gente explicou no outro vídeo, né, que a gente ficou até mais tarde no último jogo do Brasileiro, onde teve o rebaixamento do Santos. O Everton falou sobre isso também na hora que os jogadores estavam passando e ele obviamente ouviu que o Everton falou que o Patati não passava respeito, o Patati era um nome de palhaço e realmente então que ele precisava rever e foi aí que ele começou a falar eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Então essa daí também é na conta do Everton. É uma observação minha, um cara que se diz sujeito homem, né? Um cara maior de idade, responsável, que defende a camisa do Santos Futebol Clube, não pode chamar Patati, né? O cara não pode, com todo o respeito, até o Wesley Patati, o Patati vem porque ele era uma criança pobre, como a maioria dos jogadores, como a maioria das pessoas, inclusive, que gosta do futebol, que gosta do esporte. Não tinha muitas condições e para ele treinar, ele usava uma chuteira de um número ou 2 ou 3 maior do que o pé dele. E aí ficava parecendo um tênis de palhaço, como ele tem pouca idade.
Por isso do Patati. É legal, mas muito mal assessorado, né, Wesley? Não sei quem gere a carreira dele, não conheço. Também não vai ver o nosso vídeo hoje, não sei se algum dia esse vídeo circulará por aí, mas o Wesley Patati, um jogador, não pode vestir a camisa do Santos e nem de nenhum outro time grande no Brasil e no mundo com o nome de palhaço, né? Porque você vai ser um palhaço, não vai passar disso. Depois dele saiu o Otero e entrou o Bigode aos 31 do segundo tempo. Bigode ótimo, Bigode fez o gol da vitória. Ele estava precisando desse gol. Ele se esforça muito dentro de campo, ele corre, ele quer também estar em todos os lugares. Ele, assim como o Otero, mostra muita vontade de jogar no Santos, de fazer gols, de dar alegrias à torcida. Então, o Bigode, o William do Bigode, como ele quer ser chamado agora, ótimo. Saiu o Felipe Jonathan, entrou o Rincon aos 35 do segundo tempo. Provavelmente o Felipe Jonatas deve ter sentido alguma coisa, ou a comissão técnica já viu que ele devia estar no seu limite, por isso dessa troca. E essa troca, eu vou dar bom pro Rincon pela vitória, pelo contexto inteiro do jogo, mas o Rincon não apareceu muito, não é essa a questão. Mas, já antecipando, me pergunta do técnico. Conceito do técnico? Ótimo. Fábio Carille, ótimo. Quando ele colocou Rincon no lugar do Felipe Jonatas, foi imediato a saída, a hora que subiu a plaquinha, o Pituca já correu para a lateral esquerda. O Pituca jogou de lateral esquerdo no Santos, em algumas ocasiões, com o Sampaoli. Inclusive, no maior jogo da história do Sampaoli como treinador do Santos e no Brasil, foi aquele fatídico Santos e Corinthians, que o Santos deu 396 chutes no gol, teve 96% de posse de bola e, por uma infelicidade, acabou sendo eliminado nos pênaltis para o Corinthians. O jogo foi triste. Lá no Pacaembu. E o Pituca jogou de lateral esquerdo naquela ocasião. Isso mostra que o Carille tenta algumas coisas, ele tenta algumas variações para suprir essas necessidades que o Santos tem, né? Então, hoje ele colocou o Pituca na lateral esquerda, deu ali uns 10 minutos de jogo, 13, foi 7 de acréscimo, 17 minutos de jogo que o Pituca fez pela lateral esquerda. Não foi acionado, não teve nenhuma grande participação como um lateral esquerdo, nem para frente nem para trás. Porém, mostra que o Pituca pode ser usado em outra posição. E o Carille, assim, deseja e observa outras funções de jogadores dentro do campo. Como, por exemplo, o Guilherme e o Otero, sempre eles trocam de posição. Ora você vê o Guilherme como um meia, outrora você vê ele como um ponta. Então isso mostra que o Carille tem algumas variações que ele pode estar pensando para um futuro, para um campeonato brasileiro, para outras ocasiões, né? Parece que o elenco, o time principal, a gente sabe qual é, tá fechado, mas tem outras ideias que o Carille pode trazer para nós e a gente só vai saber se tá certo, se dá errado, testando, utilizando. A gente vê hoje o Pituca de lateral esquerdo, às vezes a gente vê o Guilherme como um meia, o Pedrinho joga nas duas pontas, a gente vê o Bigode correndo bastante por fora da área, circulando por fora da área como um meia também. Contra o Grêmio Horizontino, Novo Horizontino, o Bigode jogou como um meia. Então é isso, Carille. Use a cabeça, use as peças que você tem à disposição. Muito fácil você colocar um atacante de atacante. Você precisa extrair da pessoa coisas melhores, coisas novas, né? Isso a gente leva para a vida. E o Carille parece que conseguido fazer isso. Então, ótimo pro Carille.
Conceito do jogo, você já falou, né? Foi um ótimo jogo. Foi um ótimo jogo. Antes de falar da arbitragem, eu queria comentar, o Everton já comentou aqui dos gols, então só vou dar uma passada rápida. O primeiro gol foi do Morelos, com assistência do Pedrinho, e foi aos 28 minutos do primeiro tempo. E o segundo gol foi do Bigode, aos 42 do segundo tempo. A gente teve também hoje 2 cartões amarelos para o Santos, mas não influencia na próxima rodada. Otero e Bigode tomaram um amarelo. E o conceito da arbitragem? Não, os árbitros, como sempre, são regulares, né? Eu não gosto da arbitragem ultimamente, desde que o VAR apareceu para o futebol, tanto brasileiro quanto mundial, os árbitros caiu muito de rendimento, né? Não tem mais um árbitro que marca certo ou errado. O árbitro tem que ser convicto naquilo que ele está fazendo, né? Se ele está certo, se ele está errado, depois a gente vai discutir. Tem hoje vários canais aqui no YouTube, tem a gente aqui, tem outros tantos canais na televisão que vai discutir se acertou, se errou ou não, se estava impedido, se estava um pouquinho à frente, se estava muito à frente. Já tivemos tantos campeonatos decididos assim, né, com erros de arbitragem e tudo mais. E a gente achou que isso iria acabar com o VAR, né? Mas não, piorou. Porque agora os árbitros erram, eles não apitam e espera que o VAR corrija, né? Então eles fazem o errado para o VAR poder corrigir. Então a arbitragem para mim é sempre regular. Então, partindo desse pressuposto, como eles não influenciaram em nada no jogo, não teve nenhuma coisa assim que foi, nossa, estragou o jogo, ou o árbitro interviu assim como o VAR, então eu vou dar bom pro árbitro. O jogo foi bom, foi tudo bem, foi uma festa linda. Deixa o árbitro com bom hoje. Eu queria fazer já emendar na pergunta do jogo, né? Mas o jogo foi no Morumbi. A gente gosta muito de um jogo onde tem bastante torcedor, deu 50 mil pessoas, 50.132, né? 50.132, 2 milhões de renda para o Santos. Isso é ótimo, é muito bom. Quase não, 2 jogos de renda a mais, né? O Santos tem uma média de renda de 900 mil na Vila e teve 2 milhões. Mas eu, particularmente, prefiro um jogo na Vila. A Vila é um estádio onde ele é mais perto do campo, a gente se sente mais parte do jogo, a gente consegue participar do jogo, né? E o Everton tem os momentos dele de gritar com o árbitro, com bandeira. Então eu particularmente prefiro um jogo na Vila do que um jogo em São Paulo. Até no Pacaembu também é um estádio longe, onde a gente só sente que a gente está assistindo, como se a gente estivesse em casa assistindo pela TV. Mas é isso. E aí a pergunta é essa: o que você achou do jogo no Morumbi? Se tem que ter mais manda em São Paulo, o que você acha? Bom, vou responder sua pergunta com o coração e tentar ser racional na pergunta. Eu acho que sim, que deva ter jogo sim em São Paulo. O Santos não é de Santos, o Santos é do mundo. Eu acho que a Débora tá com sono. Pouquinho. O Santos não é de Santos, o Santos é do mundo, né? Então, o Santos deve sim jogar no Morumbi, vai dar 50 mil pessoas. Eu tenho certeza que se botasse um jogo no Maracanã, ia dar também 80 mil pessoas. Se botasse um jogo no Mineirão, ia dar 70 mil pessoas. E se botasse um jogo lá na Amazonas, também ia dar 80 mil pessoas e assim por diante. Porque o santista, ele está em todo lugar. E da mesma forma que a gente faz esforços para vir para Vila Belmiro, ir para o Morumbi, tenho certeza que outros torcedores fariam isso, ou de repente até mesmo nós também faríamos para ir no Rio de Janeiro. São situações esporádicas, né? Então você vai pensar, pô, o Santos vai jogar no Maracanã, vai ser uma vez só. Não vai voltar lá nem tão cedo para jogar como um mandante, para fazer a sua festa, né? Sim. Então, o Santos
sim, seria interessante o Santos mandar mais jogos por esse sentido na capital, mandar mais jogos no Morumbi, no Pacaembu, né, que vai ficar pronto agora pro meio do ano da sua reforma. Porém, eu entendo que hoje em dia os tempos são outros, né? As coisas saíram muito de um controle, as coisas estão muito mais atrapalhadas, vamos assim dizer. E hoje, por exemplo, teve, olha só, ontem teve Palmeiras e Mirassol lá na Barra Funda. Depois hoje teve Santos e São Bernardo lá no Morumbi. Hoje ainda teve um protesto político na Avenida Paulista. Teve o jogo do Corinthians e Ponte Preta na Neoquímica Arena. Então, em um final de semana, olha quantos eventos teve na capital. Para quem mora na capital paulista e não está indo em nenhum desses eventos, odeia tudo isso, né? Porque você precisa mudar a rota, uma avenida fica fechada, o trem fica mais cheio, enfim. Então, dito isso, não cabe o Santos aqui na capital, né? Eu sei que para muitos torcedores é difícil de entender isso, porque pode falar, ah, mas é fácil você falar, você mora do lado da vila e tudo mais, sim, mas eu já morei em São Paulo, eu moro aqui faz um ano. E quando eu morava em São Paulo, eu vinha para cá. Então, partindo também desse pressuposto, a torcida tem que ir até o time, não o time tem que ir até a torcida. A gente já esteve do outro lado, A né? gente já esteve do outro lado, já paguei pedágio para descer somente para vir assistir o jogo. A gente morava em São Paulo, em Osasco especificamente. Um beijo, Osasco. Mas era ali por final de semana que a gente vinha, era um gasto de 300, 250 reais, 300 reais ali, você sendo bem econômico. A gente saía de casa sem comia em casa, vinha pra cá com o dinheiro do pedágio, do combustível, dos ingressos e tchau. Não tinha parada em McDonald's, não tinha parada em lugar nenhum pra comer nada. Era da casa pro estádio, de estádio pra casa. A gente já teve do outro lado, a gente sabe o que é um jogo de São Paulo pra cá e daqui pra lá. E isso acaba que fazendo o charme, né? Ah, a torcida de São Paulo, a torcida de Santos. Santos é do mundo. Não cabe jogar os quatro mais na capital, infelizmente, né? Por um problema do Estado, do governo, pode ser uma declaração de falência dos órgãos públicos, não sei. Mas imagine essa rodada, Santos na capital. Aí você pega um clássico e bota no sábado. São Paulo e Palmeiras, num sábado. No domingo vai precisar jogar em casa Santos e Corinthians. E aí, nós vamos jogar na onde? Porque o Corinthians é de São Paulo, da capital. Vai ter o jogo, vai ser deles. Né? E o Santos vai jogar que dia? Segunda-feira. Que horas o Santos vai jogar? Porque a polícia militar não vai poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não vai parar a cidade, o estado para ir acompanhar jogo. E outras coisas que a polícia faz, né? A segurança pública fica à mercê. Então não cabe o Santos na capital. Jogos esporádicos, pode ser. Faz uma força, né? A gente faz uma força de vez em quando, igual hoje até deu, mas olha só quantos eventos teve esse fim de semana lá na capital, hein? Jogo do Palmeiras, jogo do Santos, protesto político, jogo do Corinthians, São Paulo e Guarani em Campinas, muita coisa. Teve ônibus da Ponte Preta vindo, ônibus do São Paulo indo para Campinas, muita ônibus coisa. do Santos indo, voltando. Torcida do ônibus do Santos indo e voltando. Para vocês terem uma ideia, o jogo acabou 1h, a gente chegou lá em Osasco, era 4 da tarde, né? O trem mais lento, tudo mais moroso, enfim, faz parte do show. Mas o Santos, a sede do Santos é em Santos. E aí ficou um recado à diretoria santista.
A diretoria santista precisa reaproximar a torcida da Baixada e da capital, precisa se reaproximar do Santos Futebol Clube. E isso não é mandando o jogo na capital. E a diretoria está lá para isso, se julgaram competentes, se colocaram à disposição do torcedor. Então eles têm que dar algum jeito, têm que fazer alguma coisa, pensar em alguma estratégia para trazer o torcedor da capital para cá, para Vila Belmiro, e trazer o torcedor da Baixada de volta para Vila Belmiro. Se construir um estádio aqui para 10 pessoas ou para 100 mil pessoas, quando ele não for mais uma novidade, ninguém mais vai. E construir lá na capital, a mesma coisa. Só para encerrar o assunto, em 2019 o Santos jogou todo o Campeonato Paulista lá no Pacaembu. O primeiro jogo, lotação máxima, o segundo jogo já faltou umas 5 mil pessoas, o terceiro jogo mais 10. O quarto jogo foi um clássico, já deu uma enchida, deu lotação máxima, e depois foi caindo o público até chegar à semifinal contra o Corinthians. Deu lotação máxima de novo. Ou seja, quem enche estádio é time bom. Se o time estiver bem, estiver competindo, o estádio vai estar cheio. Caso contrário, pode ser um estádio aqui, pode ser um estádio dentro da Prefeitura de São Paulo. Vai estar vazio. Estamos caminhando para o final. Próximo jogo, o Santos pega o Bragantino, lá em Bragança. Jogo difícil, hein? O Bragantino precisa ganhar para se classificar. O Santos precisa ganhar para se manter líder no geral. Jogo difícil. Domingo, dia 3, às 18 horas. E a gente acompanha pela Record TV e pelo Paulistão Play. E tem um vídeo também aqui com a gente depois. O Santos segue líder geral e no grupo com 22 pontos. Segundo lugar no grupo do Santos, a Portuguesa com 7 pontos. Terceiro lugar, Ituano com 6 pontos e Santo André com 5. A gente já tem aí uma prévia... Eita, bexiga, saiu aqui. Você lembra, sabe? A gente tem uma prévia aqui da classificação geral. Eu vou passar aqui. Santos segue com 22 pontos. Palmeiras com 21, com um jogo a menos, né? Palmeiras tem um jogo a menos. Novo Horizontino, 18. Red Bull, 18 também. Ponte Preta, 16. São Paulo, São Bernardo com 15. Inter de Limeira, Água Santa e Mirassol com 14. Botafogo, 11 pontos. Corinthians, 10. Portuguesa, 7. Guarani, 6. Ituano e Santo André estão correndo risco aí de ir pro A2. Ituano com 6 pontos e Santo André com 5. Algum adendo? Não, a tabela vai ser 100% atualizada quarta-feira, onde o Palmeiras pega a Portuguesa, o São Paulo pega a Inter de Limeira. Que são os dois times que tem jogo atrasado. 4 times, né? As duplas de times que tem jogos a menos. Aí vai atualizar. Comentando só um minutinho a respeito do campeonato, eu acho que vai dar ruim pro São Paulo e pro Corinthians, porque se a Inter de Limeira ganhar do São Paulo, elimina o Corinthians do Campeonato Paulista. O Corinthians não terá mais chances de classificação. Para se livrar de vez do rebaixamento, o Corinthians ainda precisa de mais 2 pontos ou uma vitória. Não vai cair, não é o caso. Mas para se livrar de vez, precisa ainda de mais 2 pontos. O Santos precisava também de poucos pontos e ficou aí 3 jogos. Cuidado, hein, Corinthians. São Paulo tem 15 pontos, está na zona de classificação nesse momento dentro do seu grupo. Porém, também é uma pedreira, vai jogar contra a Portuguesa, vai jogar contra a Inter de Limeira, perdão, que a Inter de Limeira precisa ganhar, o São Paulo precisa ganhar. Se o São Paulo perde para a Inter de Limeira, vai deixar para correr riscos contra o Novo Horizontino e São Bernardo, também vai ficar difícil. Ou seja, quarta-feira é uma rodada importante para a sequência do campeonato. Outro jogo, Palmeiras e Portuguesa, eu acho que não vai ter muita surpresa. O Palmeiras provavelmente ganhe da Portuguesa, porém, se a Portuguesa ganhar, ela ultrapassa o Corinthians em número de saldos, né? Em pontos eles empatam,
mas nos saldos, se eu não me engano, a Portuguesa fica com uma vitória a mais do que o Corinthians, trazendo o Corinthians um pouco mais perto do rebaixamento. Mas eu acho que isso não vai acontecer, acho que o Palmeiras deve de ganhar, não... até porque eles também pretendem ser líder isolado do campeonato, mas tudo isso só saberemos na quarta-feira. Hoje o vídeo foi extenso, foi um jogo diferente. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, de deixar o seu like, compartilhar com um amigo e curtir o vídeo. Além de tudo, nos siga nas redes sociais, a Débora vai deixar aqui. Próximo jogo, Santos, lá em Bragança Paulista. Santos 1, Bragantino 0, a moda Carille, gol do Morelos de novo de pênalti. 2-0 pro Santos. É isso. Estamos caminhando para a reta final do Campeonato Paulista, da primeira fase. Fazia tempo que a gente não sabia o que era um jogo decisivo. E é isso. Muito bem. Boa semana para todos. Em paz por mais uma semana. Um beijo e até o próximo jogo.